Então, só para avisar que eu já comecei a nossa gravação. Então, boa noite para todo mundo. O assunto de hoje, né, como já foi enviado para vocês, nós vamos falar um pouco hoje sobre algumas técnicas, né, a serem utilizadas no nosso manejo da clínica, né? Então, pessoal, eu gosto muito sempre de começar um pouco, né, um pouco nessa aula, para a gente trazer para perto de nós, para o nosso conhecimento, para a gente começar a entender um pouco sobre a psicanálise, mas o que que a psicanálise, o que que o psicanalista, ele busca, né? Ou o que as pessoas estão buscando quando as pessoas nos procuram. O que que vocês acham, assim, a pessoa que vem procurar uma analista, um analista, a pessoa ela quer o quê? Ela quer simplesmente falar. Ela quer alguém que dê a atenção àquela situação que ela está levando. Então, a gente tem vivido hoje, a gente está vendo hoje, né, a quantidade de informações que a gente tem aí através das redes sociais, nós vemos informações através da televisão, através, né, de tantos outros meios de comunicação. Então, se a gente começar a observar, hoje o mundo, né, o nosso mundo cotidiano, o mundo que a gente está vivendo hoje, ele quer se expressar, ele quer falar, ele quer mostrar suas ideias. Legal, eu concordo com isso e sou super a favor, né, de um mundo mais comunicativo. Mas aí, com essa grande massa, né, de pessoas querendo se comunicar, de pessoas querendo se expressar, de pessoas querendo, né, mostrar que tem voz, que tem poder, que tem isso, que tem aquilo, aonde que ficam as pessoas que escutam? Cadê as pessoas que escutam? Então, a gente vê muito, né? Olha para vocês verem, quando a gente fala comunicação, redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, uma série de plataformas que mostram que as pessoas estão querendo falar, que as pessoas estão querendo se comunicar. E agora eu fico, né, observando essa pergunta. Tá, mas então cadê as pessoas que querem ouvir? Cadê as pessoas que querem tirar, né, fora nós, os analistas, né, as pessoas que estamos, né, do outro lado, que estamos em busca né, de nos tornar profissionais melhores, mas nós estamos aqui fazendo esse papel do inverso. Então, quando uma pessoa vai te procurar no seu consultório, é porque ela está querendo sair dessa massa de pessoas que estão falando, que estão se comunicando, que estão se expressando, porque ela já está cansada, né, de tanto falar, de tanta comunicação, de tanta informação, ela está em busca de ser ouvida. Ela está em busca de ser acolhida, ela está em busca de alguém que dê razão para aquele sentimento. Então, por isso é importante, pessoal, a gente, logo, né, quando a gente começa a falar um pouquinho das técnicas da psicanálise, é a gente começar a entender a base de coisas, né, de ações que nós precisamos, desde então, nos colocarmos como prioridade. E a prioridade do analista, né, quando ele está dentro de um campo de análise, quando ele está dentro do setting, né, do setting analítico, quando ele está ali se preparando para o atendimento, né, com o analisando, quando ele está preparando, né, através, né, do seu engajamento com o analisando, tudo isso ele está se preparando para ouvir, mas não é só escutar, porque escutar a gente escuta o tempo todo, a gente escuta informações o tempo todo, até coisas que a gente não quer a gente escuta, né? Mas a ouvir
é uma ação diferente. Porque quando a gente está ouvindo, a gente está processando o que o outro está dizendo. A gente está querendo, nós estamos dando vazão, nós estamos dando importância para aquela pessoa que está ali. Aquela pessoa que está ali, ela está aos poucos, né, se despindo, né, está se mostrando a sua vulnerabilidade. E quando essa pessoa está se mostrando vulnerável, ela quer alguém que critica, ela quer alguém que fale, isso aí não está certo, não. Isso aí que você está falando, olha, passei por um caso parecido, olha, porque é minha cunhada, não, porque é minha prima, porque é minha sobrinha me falou isso, e eu acho que isso aí não vai dar certo, não. Porque, ó, eu passei... Não, não. Quando nós nos colocamos, né, como nós nos colocamos como analistas, como psicanalistas, né, quando nós nos colocamos neste lugar, nós vamos utilizar uma das técnicas, uma das principais técnicas, né, que Freud deixou para a gente e nos ensina, que é a atenção flutuante. E na aula passada eu comentei, né, porque eu até gosto muito de trazer um pouco de metáforas, né? Eu gosto de trazer um pouco de desenho, assim, para a gente conseguir fazer algumas associações, né, algumas assimilações. E eu gosto de trazer, quando a gente fala da atenção flutuante, eu gosto de trazer o exemplo de, sabe aquele balão que enche com um gás hélio? Então, eu costumo imaginar que quando eu estou atendendo, este é o meu corpo, né? Eu estou aqui, né? O meu corpo, matéria, está sentado, e a minha atenção é o balão que eu estou segurando. Então, a minha atenção, ela está aqui. Ou seja, ela está fora de mim, né? Eu preciso abandonar os meus preconceitos, as minhas vivências. Eu preciso abandonar tudo aquilo ali que eu tenho de conhecimento, de ações passadas, de coisas passadas, de coisas que eu já aprendi, de coisas que eu vivi, mas que eu preciso, lá naquele balãozinho, simplesmente ativar o meu ouvido, simplesmente ativar e tentar entender e compreender quem está ali do outro lado. Porque a pessoa que está ali do outro lado, ela está em dor. Aquela outra pessoa que está ali, ela precisa ser acolhida. Então, o Glauco, como pessoa, talvez tenha um monte de conceitos e preconceitos de coisas que antes, que eu, como pessoa, talvez eu não possa ajudá-la. Por quê? Porque eu talvez passei por alguma situação parecida, talvez algo que ela falou me tocou, me doeu, me machucou, e se eu começar a contar, se eu começar a falar da minha vida pessoal, não tem mais atenção flutuante. Não tem mais o que eu estou ouvindo e estou dando atenção ao que você está falando. Está virando o que diz um professor meu, virou uma troca, uma conversa de comadre. Ele costuma dizer que vira uma conversa de comadre, né? Vira uma conversa de amigo, que não que você não vá precisar, às vezes, se enxergar, né, do outro lado e sentir também, porque você também é humano. Então, você também vai sentir ali uma dor, você vai sentir, às vezes, um desconforto, dependendo da gravidade. Mas o que eu quero que vocês enxergam, o que eu quero que vocês entendam, é que mesmo nós, na atenção flutuante, os nossos sentimentos, eles são validados, né? Então, eles são ali, mesmo a gente estando ali prestando atenção, através do que os nossos pacientes estão narrando, nós vamos sentir dor, nós vamos nos emocionar. Por quê? Porque nós somos pessoas, somos seres humanos e somos dotados de emoções. Mas o que eu quero dizer é que
o sentir do analista não pode interferir no que o outro está transferindo para você. Então, aquele desconforto, né, que o paciente, quando está trazendo para você, você pode devolvê-lo. E você pode falar sim para o seu paciente. Nossa, você deve estar se sentindo angustiada, porque eu estou me sentindo um pouco angustiado. Então, você devolveu para o paciente. Olha aí, mais uma técnica para a gente utilizar. Devolver para o paciente aquilo que lhe incomodou, aquilo que lhe tocou. Por quê? Porque esse sentimento não é seu. Esse sentimento é do paciente. Então, você não vai ficar com esse sentimento com você quando você terminou a sessão com aquele paciente. Por quê? Porque o paciente ele transferiu para você e você transferiu de volta. Entende? Então, teve ali aquela transferência e teve a contratransferência. Você veio, você ouviu o que seu paciente disse e você transferiu de volta. Por quê? Porque esta emoção, esse sentimento, não é seu como analista, e sim do seu paciente. Qual é o seu trabalho como analista? É fazer o paciente ouvir o que ele disse e devolvê-la. Porque ali, quando você devolve, quando você utiliza essa técnica, né, de contratransferência, de devolver para o seu paciente o que ele transferiu para você, é o momento em que ele vai precisar ouvir, processar e digerir. E que nem sempre essa digestão ela vai acontecer no momento da análise. Que muitas vezes o paciente vai precisar. Até esses dias eu vi um post no Instagram e eu até mandei para minha terapeuta, que era de uma criança, eu acho que era uma criança, que a pessoa escreveu assim, né? Eu, depois de terminar a minha sessão com o meu analista. E aí tem uma criança deitada, assim, pensando na vida. E é bem isso que acontece, que muitas vezes a gente não vai conseguir já desvendar, desmanchar todos aqueles nós durante aquela sessão. Que muitas vezes eu vou precisar ir para casa, eu vou precisar pensar, eu vou precisar desatar aquele nó, eu vou precisar pensar sobre todas as coisas que foram faladas ali naquele momento, para que eu possa depois tentar entender. Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, ao invés de procurar a análise, né, as pessoas hoje têm procurado outras formas de amenizar as suas dores. Então, existem aí muitas, né? Outras não estou aqui para criticar nenhum tipo de trabalho desenvolvido por outros profissionais. O que eu quero dizer é que muitas pessoas desistem da análise, muitos dos nossos pacientes, eles desistem da análise porque é um período longo, né? Que é um período em que as pessoas, né? Até citei o exemplo de uma outra amiga minha também, nutricionista, né, que ela sempre fala que as pessoas não querem emagrecer, querem serem emagrecidas. E tudo tem que ser muito rápido. E quando estamos, né, diante, né, do nosso trabalho como analista, e eu gosto já de deixar isso bem claro, né, logo nos nossos primeiros encontros com os meus pacientes, é que não é um processo onde você vai vir, vai falar, eu vou falar e vai estar resolvido. Existem sim terapeutas que são mais, vamos dizer assim, mais aqueles analistas que simplesmente não falam nada, né?
Então, já ouvi dizer que ainda existem, né, alguns analistas que simplesmente não falam nada. O paciente chega, ele fica em silêncio, o paciente fala o que quer dentro do período, né, dos 40, 50 minutos disponibilizado entre eles, e depois ele vai embora. Tem alguns outros colegas que fazem, né, alguns apontamentos, que este é o meu caso. Eu faço sim alguns apontamentos, mas o lugar de fala ali dentro é do paciente. Por que eu tô hoje falando bastante sobre isso? Porque, pessoal, é muito importante a gente lembrar o nosso lugar na sessão. O nosso lugar neste momento, né, diante aqui no curso, no nosso trabalho aqui como analista, é estar desse lado de cá. É o lado em que é ouvinte. É o lado da pessoa que está ali para acolher, de que maneira? Ouvindo. Então, o que eu faço ali? É ouvir, devolver e dar alguns apontamentos. Existem sim, vocês, os alunos, vão encontrar alguns outros meios para manejarem a clínica de vocês. Então, não tô aqui hoje para falar, não, ó, é assim, tem que ser feito dessa maneira, que só dessa maneira que funciona. Não. Com o passar do tempo, vocês vão criando a maneira com que vocês precisam desenvolver e que vão gostar de desenvolver o trabalho de vocês. Mas o importante é lembrar que vocês precisam saber ouvir. Nós precisamos saber ouvir. Ou é isso, ou está na profissão errada, está na ocupação errada. A pessoa que não gosta de ouvir, o profissional, né, que não gosta de ouvir e se dedica por anos, né, querendo trabalhar com análise, eu acho que precisa reforçar um pouco mais a análise. Procurar um outro terapeuta. Ajudá-lo, porque essa pessoa que busca, né, a psicanálise e que busca a psicanálise para fazer atendimento e quer simplesmente falar no campo onde você precisa ouvir, talvez ainda, né, precisa entender um pouquinho e aprofundar um pouquinho mais nas teorias. Então, estamos, né, quando voltamos diante, né, voltando aqui um pouquinho diante das nossas técnicas, então, o que nós já falamos aqui hoje? Nós já falamos da atenção flutuante, nós já falamos um pouquinho da livre associação, porque a livre associação, é quando você deixa o paciente falar. E você utiliza-se das falas do paciente, você utiliza-se do que ele falou, né? Nós costumamos chamar isso de materiais ou de elementos. Então, você vai utilizar dos elementos que o seu paciente te entregou e você vai entregá-lo, você vai fazer para ele, vai mostrar para ele e ajudá-lo com algumas ferramentas o que você ouviu, então o que você devolveu para ele. Então, isso você ajudará o seu paciente a fazer o quê? A livre associação. Então, ó, o próprio nome já está dizendo livre associação. Ou seja, analista, você aí, vocês, nós, a associação é dele, não é sua. Então, a associação que está sendo feita ali, naquele momento, são através dos elementos que o seu paciente te entregou. Então, não é seu, não é o que você viveu, não é o que o paciente tal falou em tal sessão, o que sua mãe dizia quando você era criança. Não. A livre associação precisa ser feita
com os elementos utilizados e dados, né, e oferecidos pelo seu paciente. Então, seu paciente está falando ali que ele está sentindo uma dor, que ele, quando a mãe fazia isso com ele, você vai utilizar coisas que você utiliza, que você aconteceu com a sua mãe? Coisas que você teve no seu passado? Não, porque isso você vai trabalhar você na sua terapia individual. Casos que você tenha, que você esteja aí manejando, você vai precisar discutir com o seu supervisor. Mas naquele momento que você está ali com o seu paciente, você vai trazer, né, vai trabalhar de acordo com as informações que ele deu para você. Então, é por isso a importância, né, né, da atenção flutuante, porque a pessoa que está ali, ela precisa se abandonar. Então, se abandonar é esquecer as técnicas, é esquecer o conhecimento? Não. O conhecimento, as técnicas vão junto, as emoções também. Parece um pouco difícil, né? Assim, a gente se distanciar. Parece, eu sinto que no começo, para mim também foi difícil. Parece eu me distanciar do meu corpo massa e ficar somente com a atenção voltada ali para o meu paciente? O começo é um pouco difícil, sim. Mas é por isso que nós vamos aos poucos, nós vamos, né, nós vamos aos poucos nos deixando melhores. Por quê? Nós vamos nos aperfeiçoando. E com o tempo, nós vamos melhorando, né? Como, né, vinho. Vinho, quanto mais tempo, né, que ele fica lá, melhor ele é. Assim também pode ser considerado nós, né? Quanto mais tempo, quanto mais clínica, quanto mais estudo, mais teoria, mais vivência, melhor a gente vai ficar para aprender a utilizar essa técnica da atenção flutuante. Porque parece que logo no início, nossa, Glauco, como que é me abandonar e ao mesmo tempo estar ali prestar atenção e ao mesmo tempo fazer apontamento? Nossa, parece que é meio, né, uma coisa meio difícil, né? Mas é normal, é natural. É natural a gente, aos poucos, a gente precisar utilizar essa técnica cada vez e aperfeiçoá-la. Porque quanto mais tempo, né, quanto melhor a gente aperfeiçoar, melhor a gente se torna, né, como analista e como pessoa. É importante também a gente ter essa visão também, né, como pessoa. Porque eu não sou só um analista, eu também sou uma pessoa. Eu também tenho pessoas que me rodeiam. E eu, como pessoa, gosto, né, e trabalho muito, para quem me conhece, que eu gosto muito de ouvir. Não, eu gosto de falar também, gosto de me comunicar. É maravilhoso, é muito bom. Mas eu também, como pessoa, eu também preciso ouvir, eu também quero ser ouvido. Por isso faço análise. Por isso tenho amigos que às vezes eu preciso, né? Que eu sei que aquele amigo vai me ouvir, tem pessoas que me procuram que sabem que eu gosto de ouvir, e assim a gente vai fazendo, né, essa conexão e a gente vai melhorando, né, o nosso eu, o nosso ser, e facilitando também no nosso trabalho. Ouvir, pessoal. Esse é o nosso trabalho. É ouvir. É sermos cada dia melhores pessoas, mas pessoas que ouvem. Pessoas que estão ali, que estão em busca que estão nadando ali contra uma grande maioria. Porque a maioria, como eu disse no início, das pessoas hoje querem se expressar, querem se mostrar, querem ter voz. Mas pessoas que querem vir ao contrário é uma minoria. É uma porcentagem bem menor dessas pessoas que querem ouvir. Então, por isso, né, estamos aí trabalhando, né, todos os dias, querendo nos aperfeiçoar. Então, o que nós já falamos hoje, né, das principais técnicas de atendimento de hoje? Nós falamos da transferência e a contra-transferência. O que é isso?
o paciente ele transferiu para você coisas ali, né, da sua vivência, ele transferiu e você contra-transferiu, você mandou de volta, como espelho. Ele veio, ele mandou para você e você devolveu para ele aquele sentimento, aquela emoção. Para quê? Para que ele possa ouvir, entender e digerir. E que talvez nem quando nesse período que ele vai precisar, isso vai ressoar dentro dele, nem sempre vai ser de imediato. Pode ser que de coisas que você devolveu para o seu paciente e que ele ouviu numa sessão hoje, pode ser que isso vai fazer sentido para ele, talvez em alguns meses, anos, ou talvez pode ser imediato. Então, nem sempre vai ser algo imediato. Vai precisar, talvez, de tempo. E é importante a gente lembrar que cada paciente tem um tempo, assim como cada pessoa tem um tempo. Então, tem alguns pacientes que ele vai chegar para você pronto e ele vai começar a falar, ele já vai começar a fazer ele já vai fazer associação disso, e ele vai ficar com você 3 meses e ele está se sentindo melhor, ele mesmo já se dá alta e ele sai, ele já para de vir. Tem pacientes que vão ficar com vocês durante